Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, agradeço e louvo a Deus pela sua vida, pela sua história, pela vida de seus familiares, por nós, nesse momento, estarmos juntos, mergulhando e meditando esse sinal de esperança, que é a própria palavra que o Senhor, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos concedeu para que pudéssemos ter esse encontro mais profundo com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde nesse contato o Senhor revela, tira o véu dos nossos olhos para que nós possamos enxergar não apenas um conteúdo que nos é apresentado como se fosse qualquer coisa, mas sim a verdade revelada pelo céu, para que toda a terra possa ser transformada por ela. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, dai-nos sempre um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, porque amando a Ti, podemos também amar todos os nossos irmãos. Hoje, sábado, o Senhor deseja, mais uma vez pela Sua palavra, nos dar um ensinamento precioso naquilo que Ele demonstra para nós, como filhos, como eleitos, como escolhidos, devemos viver. Jesus usa parábolas simples para que as pessoas daquela época pudessem entender melhor, mais profundamente o seu ensinamento. Mas essas parábolas são tão ricas que hoje, independente da nossa classe social, independente do nosso nível de conhecimento intelectual, nós podemos mergulhar profundamente e extrair tesouros preciosíssimos nessa leitura. Esse sinal realmente de esperança que o Senhor concede a nós. O Evangelho que a Santa Igreja hoje nos ensina como parte da liturgia desse sábado é o capítulo 6º do Evangelho de São Lucas, do versículo 43 ao versículo 49. E embora não seja um evangelho muito extenso, a lição que ele nos dá é preciosíssima e deve servir para nós como diretriz naquilo que nós desejamos e almejamos ser como cristãos. Logo no início, o Senhor fala da relação da árvore e do fruto. Fala que a árvore é conhecida pelo seu fruto e que se a árvore é boa, rende bons frutos. E sendo a árvore de má qualidade, seus frutos também serão ruins. A pergunta que se dá é: estamos unidos a Cristo? Pois o Senhor também nos ensina que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, se estivermos nós, ramos, unidos ao tronco, à raiz, que é a videira, que é o próprio Cristo, podemos gerar frutos ruins? Podemos, contaminados pelo pecado, reproduzindo esse pecado nos nossos atos, na nossa distância com Deus, deturpar a visão que o mundo e que as pessoas têm do Cristo pela nossa própria falta de testemunho? Nós seremos causa de contradição e escândalo de afirmarmos com a boca que estamos próximos a esse Deus, mas na verdade o nosso coração está distante, tão distante a ponto de darmos frutos ruins, apesar de estarmos unidos à árvore que é boa? Isso é um verdadeiro clamor para que nós tenhamos a coragem de nos encarar
e realmente nos perguntar, nos indagar isso, nos questionar, para que saiamos dessa falsa zona de conforto e não tenhamos a hipocrisia de fingir que fazemos aquilo que não fazemos e deixamos de lado aquilo que nós deveríamos, não assumindo a nossa vocação de cristãos batizados. E no decorrer da leitura, mais uma vez, o Senhor vai falando e dando exemplo de que aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática é alguém, como diz aqui no versículo 8, é semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Queridos irmãos, queridas irmãs, a rocha é o Senhor. E a pergunta que deve ecoar, deve realmente ressoar dentro de nossos corações é: eu e você estamos edificando a nossa casa na rocha que é o Senhor? Logicamente que uma casa com o seu alicerce é muito mais difícil de construir do que uma, entre aspas, construção que não tem base, que não tem raiz nenhuma. Ainda mais se esse alicerce, que deve ser profundo, é construído em cima de uma rocha. Imagine entre aspas, transtorno, a exigência, a dificuldade. Mas isso serve, queridos irmãos, para que nós possamos repensar as nossas práticas, os nossos costumes. E sabe por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que é aquele que ouve e não põe em prática a palavra do Senhor. E por quê? Porque constrói uma casa no chão sem alicerce. Quantas e quantas pessoas nós vemos, e inclusive nós mesmos, nessa era de redes sociais, de postagens, de exposição, que as pessoas vivem se expondo suas intimidades, suas particularidades, suas realidades mais pequenas e corriqueiras. E muitas vezes tem dificuldade de olhar para si, de deixar um pouco de lado o celular, o tablet, a internet. Não que isso não seja bom, a questão não é essa. A questão é que realmente precisamos nos expor como realmente nós temos o costume de fazê-lo. Quantas e quantas pessoas agem como se tivessem uma opinião desde quando nasce, desde sempre, em todo momento, mas que nós, como tais pessoas, quantas vezes nós paramos para que meditemos a realidade das nossas vidas, encaremos as dificuldades pelas quais passamos e realmente consigamos depreender o máximo dessa verdade revelada por Deus. Quantas vezes nós soltamos, proferimos palavras vazias ao ar, justamente por não termos a coragem de, ao invés de nos expor como uma construção grande, elevada, que ostenta, que chama a atenção pela sua notoriedade, mas que no fundo não investiu numa raiz, não investiu numa estrutura, numa infraestrutura que dá essa base. E quantos de nós temos gastado, despendido o nosso tempo para construirmos antes de qualquer exposição, mas uma estrutura na rocha, que exige tempo, que exige dedicação, que exige esforço. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados hoje a não esquecermos que nós temos e devemos cultivar a nossa raiz, não em qualquer terreno, não em qualquer realidade, mas no próprio Cristo.
tendo essa raiz, conseguiremos expor aquilo que devemos expor, da maneira como devemos fazer e com o conteúdo salutar, saudável, edificante no Senhor, para que outras pessoas, junto conosco, na caminhada da nossa vida, caminhando juntos, possamos auxiliar para que outros também cresçam na fé. Tenhamos essa coragem de deixarmos um pouco, de voltarmos a nossa visão para dentro de nós, esquecendo um pouco aquilo que nos cerca, para que possamos cultivar, edificar a nossa estrutura na rocha, que é o próprio Senhor. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e que juntos possamos divulgar todos os vídeos da comunidade Obra de Amor para que outras pessoas recebam e sejam edificadas por esse sinal de esperança. Um grande abraço, Deus abençoe.